Estamos iniciando o Bazar de Artesanatos, dia 11 de outubro. Atendemos todas as segundas e quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rua Barão do Rio Branco, 952. Se você não puder comparecer nestes dias e horários, fale conosco através das redes sociais, que agendaremos um horário personalizado. Contamos com sua valiosa colaboração na aquisição das peças e divulgação deste vídeo. Lembrando a todos que a renda do bazar é revertida para a Sopa Fraterna. Mostramos aqui algumas peças que foram confeccionadas ao longo deste ano. Temos toalhas de mesa e de chá, em várias cores, tamanhos e estampas. Também podemos fazer sob medida para a sua mesa. Toalhas de lavabo, aventais, cobre-alimentos, suplás, batimão, almofadas, panos de prato, cestinhas e porta-panetones. São todos trabalhos artesanais, em bordados, pintura, crochê e patchwork. Gratidão a todas as voluntárias e a vocês que sempre nos prestigiam. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando de seus lares. Com muita alegria que estamos novamente reunidos neste Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui para mais uma reunião virtual. Pais e mães, as aulas da evangelização e da pré-mocidade estão disponibilizadas pelas professoras Rose, Clarice e Regina no YouTube, canal SEAC Birigui, Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos nos concentrar, nos sintonizar com a espiritualidade superior e darmos início à nossa reunião. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos envolva com fluidos divinos e que os protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, nos amparem e nos orientem nesta noite abençoada. Que a felicidade renasça na paz do dever cumprido, procurando sempre fazer nossas caridades para com o próximo. Ao fazer o bem, não espere que as pessoas retribuam da mesma maneira, mas tenha certeza que quanto menos esperar, o bem volte para você, pois assim é a lei de causa e efeito. Que os médicos espirituais derramem sobre nós, sobre vocês que estão nos assistindo, seus familiares, onde quer que se encontrem neste momento, o bálsamo curativo para nossos corpos e nossas mentes. Que os enfermos hospitalizados ou em seus lares num leito de dor sejam visitados neste momento e recebam o alívio de suas dores e aflições e o remédio que necessitam para a sua cura. A oração é a voz do Espírito, é um sussurro que desperta e nos fortalece. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje nós teremos a palestra com o Dr. Adalto Quirino da Silva, que trará o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Boa noite a todos que nos assistem neste momento. Nós vamos aqui procurar dissertar sobre esse tema que faz parte das palavras de Jesus trazidas à baila por Marcos, Lucas e Mateus, que eles dizem, quer dizer, eles repetem as palavras de Jesus: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então são diversos mandamentos contidos na lei geral de amor e caridade, e que nós precisamos observar aqui no caso particular, essa relação de família, filhos e pais. É bom que nós digamos que quando se vem à Terra em família, existe um propósito muito específico, porque, no geral, todos que encarnam, ele vem com o intuito ou com a necessidade evolutiva. É para evoluir, é para se aperfeiçoar, sobretudo no aspecto moral, porque no aspecto material, essa dificuldade praticamente não existe, nem é muito, não preocupa tanto o Evangelho, ou melhor, as preocupações de Jesus Cristo, porque o que Ele quer realmente é que nós nos eduquemos moralmente para mantermos uma relação de harmonia, de boa vontade, de solidariedade e fraternidade. Mas quando nós encarnamos, é evidente que existe um porquê de nós virmos numa determinada família, ter o pai e a mãe, já especificamente. Mas é bom que a gente diga que quem reencarna, o espírito que reencarna, é ele mesmo que pede para vir com tal ou qual pai e mãe. É ele que pede, por razão muito particular. Às vezes, é porque eles têm um trabalho em comum, desenvolvido ao longo da vida espiritual, e eles querem dar extensão, querem dar continuidade. Às vezes, não é bem isso. É porque deles, um ofendeu o outro ofendeu um, enfim, houve um desentendimento entre eles e aí se estabeleceu uma animosidade e construiu-se sentimento de ódio, etc. E então quer se apaziguar. Então vem assim. Então, quando vem a família, existem, é lógico, as exceções de alguém pedir sem ter um relacionamento anterior com essas pessoas que viriam a ser seus pais, pedir para vir com eles para aprender um pouco, porque se reconhece ainda meio atrasado nos aspectos da evolução intrínseca e espiritual. Então pede, por quê? Porque já vê naquele casal pessoas dotadas de senso moral desenvolvido, pessoas capazes de disponibilizar um pouco mais de atenção
para o filho, etc. Então ele vem com aquela finalidade. Mas de um modo geral, existe um relacionamento anterior que determina para quem vai reencarnar a motivação de formar nessa família. Agora, o que se pede, o que o Cristo pede, é que o filho, aqui agora no caso é o filho, ele deve obediência ao pai, à mãe. Ele deve também cuidados especiais com os pais. E se os pais forem assim sem recursos, ainda sem meios de oferecer conforto, então que eles redobrem essa boa vontade para com os pais, sendo solícitos, sendo atenciosos, também se submetendo à vontade dos pais, sendo condescendente. Então, esse é um mandamento, vamos dizer assim, contido no honrar o pai e a mãe. Então, nós precisamos pensar o seguinte, que nós nascemos totalmente dependentes. Nós precisamos dos nossos pais para nós darmos os primeiros passos, para nós aprendermos alguma coisa. E então, se esses pais são bastante abnegados à nossa causa e têm essa consciência de que se confiou, Deus nos confiou o filho, é para que nós educássemos e desenvolvêssemos nesses filhos os dons divinos, as faculdades melhores, a vontade de ser caridoso, cristão. Então nós temos que forjar a mente dos nossos filhos assim. Então, por quê? Para que eles sejam felizes, para que eles sejam congruentes em tudo que fazem, para que eles se determinem com objetivos nobres e que deem menos importância às coisas materiais, senão na devida proporção da necessidade que temos delas, mas que eles se apliquem a realizar-se espiritualmente, procurando ser bons com os outros. Então, e vai por aí. Se o pai, a mãe, que geralmente mantém o filho mais estreitamente ligado a ela, seja pelas necessidades fisiológicas dele, relacionados a ela, seja por todos os aspectos, ela é a mãe e é ela que carregou no seu ventre por 9 meses esse espírito já introjetado no feto. Então, ela deu de tudo. Ela compartilhou elementos da sua própria fonte material do corpo para que sobrevivesse enquanto intrauterino. E depois que saiu, ela procurou então ensinar essa criança a dar os seus primeiros passos, a falar, dando atenção, alimentação adequada, procurando proteger a criança, preservando de todas as intempéries e de todos os perigos domésticos. Então ela simplesmente se devota ao filho. E depois que o filho ganha independência e que assume às vezes outra família, ele às vezes precisa de socorrer os pais. Mormente no caso do pai sem recurso, do pai pobrezinho, ele precisa ajudar esse pai premiando o pai de toda a sua doação pessoal,
de amor, de carinho, de solicitude, de também assistência material, tudo. Então não seria muito lógico ou caridoso que um filho desconhecesse essa necessidade de retribuir ao pai, à mãe, aquilo que recebeu quando ele era criança e deles precisava para tudo. Então ele tem que, se ele precisar socorrer esse filho, se ele tiver a sua habitação própria, tiver condição de dar conforto ao pai, que ele não coloque o pai no fundo da casa, quer dizer, incômodo mais ínfimo da casa, que ele não, só para não deixar ele na rua, que ele não seja ridículo para com os pais na disponibilidade do alimento, que não seja também ingrato com o pai em todos os aspectos que ele deveria ser melhor avisado. Então, desta forma, nós temos como filho que retribuir ao pai, à mãe, todo o esforço que eles despenderam para nos ajudar a evoluirmos dentro das necessidades dessa evolução que nós buscamos na Terra. Por outro lado, é certo que há pais que não têm bem essa consciência da paternidade, uma mãe que também não tem uma consciência mais apurada sobre a responsabilidade materna e que também não se desvelam no tratamento para com o filho. Eu estou falando assim aqui porque no texto completo traz também essa observação. Então não é só o filho, né, ser bom com o pai e com a mãe, mas é ele saber contemporizar, ele saber ser submisso até aos pais, alegrando sempre os pais, honrando os pais. Porque esses que não levam muito a sério a educação dos filhos, porque são materialistas, porque só pensam neles, egoístas, porque são orgulhosos, enfim, porque ainda são muito distraídos da realidade que eles prometeram, de tudo que prometeram para colocar em prática aqui na Terra. Não é ao filho que compete julgar o pai, a mãe, mas a Deus. Por quê? Mesmo porque pode acontecer do filho até ter certa razão. Porque, o pai, né, no caso inverso, o pai pode ter razão nesse particular de não ter sido aí tão compenetrado, certo? Tão abnegado à causa do filho, porque o filho fez por merecer. Então, a Deus é que compete julgar pai e mãe, que incorrem nesse erro. E as consequências normalmente são as seguintes: se os pais não fazem tudo o que devem fazer para preparar a evolução dos filhos, para educá-los adequadamente, e de certa forma relega os filhos à própria vontade deles, e eles então não aprendem nada, não têm condição de se determinar com o futuro, porque não pensam no futuro. Se eles fazem isso, o que vai acontecer? Amanhã, se por culpa dos pais, aquele filho se
destrilhou da senda do bem e caiu na vala do crime, dos vícios, etc., e que por isso ele contraiu débitos que exigem reparação e que infligem a punição. Então o que é que acontece? Os pais vão ter que assistir o sofrimento do filho entre os sofredores, se for por culpa dele. Agora, se não for por culpa dos pais, os pais evidentemente vão se sentir muito frustrados, vão sofrer com a improdutividade do seu trabalho educacional prestado ao filho, mas ele terá a recompensa, ou pelo menos terá a consciência de que fez o que pôde. E essa consciência, diz o Cristo, deve permanecer tranquila. Por quê? Porque não foi por culpa deles que o filho se perdeu, mas foi por falta de obediência mesmo, foi por rebeldia. Então, que os pais vão ficar tranquilos apesar de tudo e, sobretudo, sabendo que esse atraso que despedaça mesmo os corações, esse atraso, ele será recuperado. Os filhos também, eles vão ter oportunidade de fazer uma revisão do próprio pensamento, da sua conduta que levada na terra, ele vai fazer todas essas ponderações, ele vai ver que ele não andou certo e que ele precisa se melhorar. E vai acontecer de ele, como eu comecei dizendo, ele escolher essas pessoas que ele desgostou e desenganou. Ele escolhe para poder continuar, e aí então, já mais avisado e já com a vontade mesmo de responder ao bem que o pai e a mãe fizeram, eles vão retribuir tudo e vão dar satisfação para os pais numa compartilhação só de amor mesmo, de sentimento bom. Então, eles vão se sentir recompensados. Aqui tem uma parte em que, em Êxodos, fala: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, isso aqui ainda é uma reminiscência de aspirações que tiveram os hebreus por ocasião de sua retirada da terra de escravidão no Egito para a terra da promissão em Israel, antes Palestina. Então, nessa época, realmente se Deus prometia uma terra para eles, porque eles viveram, além de ser escravizados, viveram em desertos do Egito. Então eles queriam uma terra, eles queriam um lugar de viver confortavelmente e poder dizer, é minha essa terra. Quer dizer, então eles ainda pensavam desse jeito. Mas acontece que quando Jesus vem e ele promete
ele fala vos dará, ele fala numa época muito ulterior, muito posterior, quando já a civilização humana já permitia uma alimentação mais frugal e mais sadia para aqueles que eram antes embrutecidos há milênio anterior, porque Jesus já nasceu numa era que leva o seu nome, muito depois dessa peregrinação deles com Moisés e durante aquele milênio, enfim. Então ele promete, e aí eles falam, mas por que promete a terra e não promete o reino celestial? Aí eles explicam, é porque ainda não estava na época de vocês entenderem essa necessidade de se purificarem e merecerem o reino divino, o reino de Deus. Então vocês só tinham interesse pelas coisas materiais. E agora então é que vamos colocar vocês numa senda que leva ao Pai, justamente de uma forma de redenção, praticando o bem que vocês não praticaram, fazendo tudo por merecer ser conduzidos até lá. Então, é assim que se vai colocando na mente das pessoas ainda atrasadas o Evangelho de Jesus, que é o único alicerce para nós podermos desenvolver as nossas faculdades mais sublimes, evoluindo mesmo para Deus. Por quê? Porque enquanto a gente não tem essa consciência, o que é que me satisfaz? Se eu sou materialista, se eu não entendo nada do espírito e nem quero entender, porque por enquanto a minha preocupação é exclusivamente alimentar o corpo. Então eu ainda estou muito abastecido de vícios, de orgulho, de egoísmo. Aí então o ego só pensa em si. Então nós pensamos só em nós. Mas a partir do momento que nós vemos que já demos muita cabeçada atrás das coisas materiais, que nós já fizemos tantas barbaridades para preservar os nossos interesses mundanos, que nós desviamos da senda do bem por desenvolvermos em nós justamente o orgulho e o egoísmo. Daí a maledicência, o preconceito, todos os vícios, o próprio materialismo, ele recebe o combustível chamado orgulho e egoísmo. Porque a partir do momento que nós deixamos esse egoísmo, que nós pensamos que os outros também têm as mesmas necessidades nossas, e nós começamos a abrir as mãos para oferecer aquilo que sobeja em nós, é porque nós estamos começando a ser um pouco mais humildes, preocupando-nos menos com a nossa aparência, com a necessidade de ter, porque isso não é uma necessidade. O que nós precisamos está disponibilizado pela própria natureza, e cada um por si mesmo, uma vez liberado das dificuldades da infância, da irresponsabilidade, ele tem essa condição
de se abastecer, de sobreviver. Ele tem. Então, tem que desenvolver esse outro aspecto, que só quando nós pensamos, mas será que eu sou só isso aqui? Será que eu nasci para comer, beber, dormir, para crescer, para casar, para ter filho, para ficar velho e para morrer? Será que é esse o objetivo? Não, deve ter um propósito melhor, diferente. Mas e como? Eu vou sobreviver à morte do corpo? Aí então é que vem essa preocupação e essa consciência de que nós somos todos irmãos, que Deus nos quer todos igualmente e que Ele nos ofereceu as mesmíssimas oportunidades e que Ele nos criou num padrão absolutamente idêntico de condições pessoais e que Ele nos concedeu o livre-arbítrio. Quando Ele entendeu que nós tínhamos autoconsciência e que nós já éramos então dotados de razão. Então você vai escolher o caminho. Mas Ele não fala, vai escolher o caminho sem oferecer as alternativas desses caminhos. Porque nós vemos que em todas as épocas da humanidade, mesmo entre os primitivos, já havia espíritos de evolução para alavancar a evolução daqueles que viviam na dependência apenas dos instintos. Consumindo aquilo que eles conseguiam, acionados pelo estômago. Mas então nós vemos que mesmo no mundo primitivo, e esse mundo é o que nós estamos hoje, só que nós vamos desenvolvendo a própria consciência e vamos atualizando a linguagem, atualizando o grau civilizatório. Então nós vemos no provas e expiações. Nessa condição, nós somos majoritariamente materialistas. Então uma minoria já é espiritualista e aqueles que pelas preocupações em encontrar a verdade acabaram por conhecer, por exemplo, uma seita espiritualista chamada Espiritismo. Então, ali ele encontrou resposta para todas as suas dúvidas e viu, é lógico, sensatez, viu lógica, viu razão nos ensinamentos que ele nos proporciona. A partir daí, a partir desse momento, que essa espiritualidade superior, por determinação divina, em missão, vem até nós, nós estamos recebendo os meios todos, os caminhos, estão aí. Além do que, nós somos, por natureza, perfectíveis. Veja como Deus nos propiciou tudo para nós podermos evoluir e ser felizes indefinidamente um dia, a partir de um dia, pela eternidade. Quer dizer, nós vamos aprendendo, vamos lutando, vamos aprendendo a fazer sacrifício, vamos aprendendo
a compartilhar o que temos com os necessitados, a humanidade inteira. E aí então vem o Espiritismo com Kardec, tudo isso, desde do trabalho muitíssimo importante de Moisés, o Jesus estava na vanguarda de tudo, porque o planeta foi ele que organizou. Então, ele mesmo vem no espírito de verdade, com celebridades do plano espiritual, ditar para o Allan Kardec, com aquela toda a inteligência sua, passou para nós, está aí o caminho. Por que eu falo caminho? Porque Jesus, ele empreendeu o Evangelho e ele também endossou e orientou o trabalho muito bem sistematizado por Allan Kardec, o Espiritismo. E ele se disse: o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Está aí o Evangelho interpretado pela doutrina espírita. Está aí o caminho. Então, se nós praticarmos o Evangelho, agora segundo o Espiritismo, que são as obras que o Kardec trouxe, nós estamos palmilhando a estrada que Jesus Cristo palmilhou. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós estamos justamente trilhando no caminho dele. Então, honrar o pai e a mãe é não decepcioná-los, desconhecendo a luta deles, do pai e da mãe, e sabendo de alguma forma retribuir. É o que tínhamos a dizer. Agradeço aos internautas, aos nossos amigos todos que nos honraram com a sua audiência. Obrigada, Dalton. Obrigada. Que os espíritos desencarnados recebam nossa prece e compreendam que já se encontram numa outra dimensão, que eles possam seguir a locais de amparo e socorro espiritual para serem auxiliados e revigorados. Sigam adiante para a pátria espiritual e se desliguem de tudo o que é material. Partam confiantes e recebam luz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão.
um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve se refletir a vossa divina imagem. No encerramento desta reunião, procuremos agradecer as bênçãos recebidas, que vocês em seus lares sejam fortalecidos e auxiliados e reflitam sobre os valores da vida e as dificuldades que estão passando, entendendo que todos somos espíritos em evolução e vivemos num planeta de provas e expiações. Que possamos assimilar os ensinamentos de Deus e Jesus e procuremos nos transformar em pessoas melhores, fazendo uma renovação interior e nos religando a seres da espiritualidade. O que devemos pedir a Deus? Que Ele nos dê sabedoria para enfrentar os obstáculos da vida e serenidade para vencermos nossos medos e seguirmos em frente com coragem e fé. Vamos nos concentrar e agradecer essa linda doutrina espírita que aprendemos sempre e sempre buscando a nossa evolução espiritual. É assim que devemos viver, agradecendo a Deus e com vigília em nossas escolhas e decisões, crendo sempre em tudo que podemos ser, ter e fazer, sempre com fé, humildade e perseverança. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Para finalizar nossa reunião, teremos uma linda música, Creio em Ti. E vamos aproveitar esse mês de dezembro que está iniciando, o último mês do ano, para fazermos um balanço geral da nossa vida, do que fizemos neste ano, nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações. Procuremos sempre melhorar. Obrigada. Creio em Ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em Ti, pois sei que enquanto
deste o riso e a dor, me deste amor, do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti.